Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Vamos ler os 2 primeiros versículos, em que a palavra de Deus diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Amém. Pai amado, obrigado pela oportunidade de estarmos de novo em tua casa e agora com o privilégio de ouvir a tua palavra. Queremos entender aquilo que lemos, Pai. Queremos refletir sobre a tua palavra, para que ela possa produzir transformações na nossa vida. Que ela não seja apenas uma leitura curiosa, mas que ela seja a palavra de Deus viva nos nossos corações, a ponto de transformar o interior dos nossos sentimentos, da nossa alma, Pai. Eu te peço que essa palavra nos seja ministrada essa noite, neste poder. E para isso, ó Pai, eu entrego a minha vida em tuas mãos, porque de mim mesmo não tenho nada a oferecer aos meus irmãos. Se o Senhor não me ungir, se o Espírito Santo não me usar, eu não tenho o que apresentar. Por isso eu apresento a minha vida ao Senhor e peço a tua unção para que eu seja útil à igreja e possa ministrar de acordo com a tua vontade. É a oração que faço com meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, talvez o título que foi colocado aí dessa mensagem leve a gente a um entendimento errado sobre aquilo que vai ser dito essa noite, porque eu aqui coloquei um título de princípios para a prosperidade. E é primeiro importante a gente definir prosperidade, já que muitas pessoas não têm uma definição precisa a respeito desse termo, não é? E uma coisa que eu sempre digo sobre isso é uma definição do dicionário sobre prosperar, prosperidade. Segundo o dicionário, prosperar é aumentar pouco a pouco, é progredir, ou seja, encarar um progresso na vida, em qualquer dos sentidos que você possa dar. Prosperar é progredir e não andar para trás, e não regredir. É o contrário, é andar para frente, é melhorar a cada dia. Esse é o sentido de prosperar. E como eu sempre digo também aos irmãos, eu acredito que a vida do cristão é uma vida nesse sentido de prosperidade, por causa do que diz a Bíblia Sagrada. Quero ler com você Provérbios capítulo 4, versículo 18, um texto também que eu sempre comento aqui na igreja, aonde está escrito: mas a vereda dos justos, ou seja, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ou seja, diz a Bíblia que o caminhar do justo é um caminhar de melhora a cada dia, em que a luz brilha mais e mais, até um patamar de perfeição. Ora, isso é prosperidade. Segundo a definição do dicionário, é um progresso contínuo. A nossa vida deve ser um progresso contínuo. Isso quer dizer que eu hoje devo ser melhor do que eu fui ontem. Que hoje a minha vida deve ser melhor do que eu já vivi nos dias anteriores e que amanhã eu seja ainda melhor do que fui hoje. Em todos os sentidos que você possa imaginar. É como a luz da aurora que vai mais e mais brilhando, e não de altos e baixos, mas num progresso contínuo. E nesse sentido de progresso contínuo que nós devemos entender prosperidade. Mas outra coisa importante, porque o que eu enfatizo é que muitas vezes as pessoas ligam prosperidade a dinheiro, né? Como se o acúmulo de dinheiro fosse sinal de prosperidade. E não é. Né? Muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não são prósperas, porque não melhoram a cada dia, não progridem. Muito pelo contrário, algumas regridem, algumas, como diz a Bíblia, vão de mal a pior, porque um abismo chama outro abismo. Né? Então, temos muito, mas não melhoramos, pioramos. Então, prosperidade não tem relação direta com dinheiro,
Mas algumas coisas a gente também precisa entender sobre ela. A prosperidade, ela é fruto de trabalho. Veja comigo o que diz a Bíblia, Gênesis capítulo 39, versículo número 3, de um personagem conhecido chamado José. Veja o que diz a Bíblia, 39, Gênesis capítulo 3, versículo 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Veja, a prosperidade é fruto de um trabalho. Eu quero melhorar a cada dia. Amém? Você também? Mas você tem que trabalhar para isso. Em todos os sentidos. Você quer ser uma pessoa melhor? Você tem que trabalhar para ser uma pessoa melhor. Não digo só o trabalho secular, trabalhar na sua vida, no seu caráter. Trabalhar no que você pensa, no que você faz. A cada dia. E na medida em que eu trabalho, Deus me faz prosperar nesse intento do meu coração. José trabalhava e Deus fazia com que o seu trabalho prosperasse. E qual era o trabalho de José nesse momento aqui do versículo 3? Era um empresário de sucesso? Era um homem rico, poderoso? Não, muito pelo contrário. O que a Bíblia diz é que ele era servo, escravo na casa de Potifar. Mas Potifar podia ver e testemunhar que tudo que aquele escravo fazia, o Senhor prosperava. Veja, um escravo próspero, né? Não é a imagem de prosperidade que o mundo tem hoje, mas é fruto do fazer. Não é algo que simplesmente cai do céu. Senhor, eu quero melhorar como uma pessoa, então fico orando para me melhora, Deus, me melhora, Deus. Se Deus não melhorar, a culpa é dele, né? Não caiu do céu a minha melhora, então a culpa é de Deus. Não, eu tenho que trabalhar para melhorar. Está entendendo isso? Eu tenho um problema, eu tenho um vício, eu tenho uma mania, eu tenho uma debilidade, eu tenho que trabalhar nela e Deus vai me abençoar na medida em que eu trabalho. Na medida em que eu quero extirpar da minha vida alguma coisa, eu me esforço para isso e Deus abençoa esse meu trabalho. E isso é visível aos olhos dos outros. Então eu posso dizer a você que essa prosperidade bíblica na vida de um cristão é visível. As pessoas veem como você melhorou. Amém? Elas veem como você hoje é diferente porque se converteu. Então elas podem testemunhar do trabalho que Deus fez na sua vida, aliado ao trabalho que também você realizou. Potifar, um homem ímpio, via na vida de José o trabalho que Deus prosperava em suas mãos. Isso, irmãos, é de fato a prosperidade no sentido bíblico. Então, ela é fruto de trabalho. Ela não é fruto de cobiça, não é fruto de desejos, mas é fruto de colocar as mãos. Muitos de nós ficamos desejando ser como outras pessoas. Mas você nunca vai ser só por desejar ser. Você tem que trabalhar para ser. Não adianta dizer, eu queria ser um crente como aquele fulano, eu admiro tanto aquela pessoa. Olha como ela é paciente, como ela é tranquila, como ela é isso, como ela é aquilo. Né? Eu queria ser como ela. Não adianta você desejar. É fruto de trabalho. Você tem que se dedicar a ser assim. Então, isso é retratado na Bíblia num exemplo como eu dei a você aqui. Veja também o que diz Provérbios 28, 25. No livro de Provérbios, no capítulo número 28, no versículo número 25 de Provérbios 28, está escrito: o cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor, o que acontece? Prosperará. Então, prosperidade é questão de trabalho e de confiança no Senhor, não de cobiça, não de desejar ter o que o outro tem, não de desejar ser o que o outro é, porque o cobiçoso, segundo nos diz a palavra aqui, a única coisa que ele consegue é arrumar briga, mais nada. Mas aquele que confia no Senhor, Deus faz ele melhorar dia a dia. Então, o que está faltando para nós? Trabalho e confiança.
trabalhar e confiar no Senhor. É isso que produz a verdadeira prosperidade segundo a visão bíblica. E isso, queridos, é uma dádiva que se segue à salvação. De que maneira? Vamos entender aqui. Salmo 118, versículo 25. Vamos ver se eu consigo explicar isso para você. Salmo 118, verso 25. Diz assim: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Por que eu digo que a prosperidade se segue à salvação? No sentido bíblico, não estou falando de dinheiro, tá? Nesse sentido de melhorar. A vereda é de quem? É do justo. Quem é justo? Justo é aquele que Deus justificou. É aquele que foi justificado pela sua fé. O que justifica? A fé, não as obras, para que ninguém se glorie. Somos justificados pela fé. Então, tudo que está sendo dito aqui é para o justo, não é para o ímpio. Prosperidade é para o justo, não para o ímpio. Melhorar a cada dia é para o justo, não para o ímpio. Isso se segue à obra principal de Deus na nossa vida, que é a nossa salvação. Agora, volta lá ao texto que a gente leu aqui no início, de Levítico, não é? Capítulo 19. Veja como Deus começa esse capítulo. Esse capítulo é um conjunto de repetições de princípios que Deus já havia revelado ao povo. Moisés começa agora a repetir esses princípios, para que eles fiquem bem gravados no coração. E a primeira coisa que ele diz é: disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis. Por quê? O Senhor vosso Deus, sou santo. A primeira ordem de Deus é: seja santo. Projeto de vida para a gente, ser santo. Projeto para a prosperidade da nossa vida, ser santo. Não dá para melhorar sem ser santo. Não dá para progredir sem primeiro entrar no caminho da santificação. Muitas vezes, quando se fala em prosperidade nas igrejas, se fala no sentido que você vai fazer alguma coisa para que Deus te dê outra coisa. E para que você, com um determinado procedimento, uma receita que lhe foi ensinada, alcance os resultados esperados. Assim se fala de prosperidade muitas vezes. Só que eu disse, prosperidade passa por conversão. Melhora contínua passa por justificação. E justificado me tenho a condição de ser santo. E o requerimento de Deus é: seja santo, porque eu sou santo. E a partir dessa primeira frase, Deus começa a elencar aqui vários mandamentos que o povo santo deve obedecer para que se cumpra na vida desse povo o princípio de melhorar a cada dia. Quantos aqui querem melhorar? Você quer melhorar? Olha, não espere que eu diga a você uma receitinha de pastor evangélico. Faça não sei quantas sextas-feiras, faça a campanha de não sei o quê, e, sei lá, amarre o rabo do gato, não sei. Não vou te dar receita nenhuma. Quer melhorar? Seja santo. É a melhor melhora da sua vida. E comece a santidade com obediência, porque não há santidade sem obediência. Santidade é gerada a partir da obediência aos princípios que Deus está nos dando. Veja como Moisés começa o capítulo 19. Sejam santos, porque o Senhor, seu Deus, é santo. E a partir daí, ele começa a nos dar os princípios da prosperidade, que deram título a essa mensagem. Princípios para uma vida santa, princípios para uma vida de obediência, que vai gerar prosperidade, não necessariamente financeira, mas uma coisa eu te garanto: tua vida vai melhorar. Vai melhorar. Você não vai ficar mais rico, mas você vai ficar mais santo. Talvez você não fique milionário, mas você vai ficar muito bem com Deus. E você vai ser bênção nas mãos de Deus.
Amém? Isso é o mais importante do que qualquer outra coisa. Princípios de Deus. Agora eu vou destacar alguns com você. Versículo 3. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Primeiro princípio aqui, respeitar quem? Os pais, pai e a mãe. Respeitar pai e mãe. Dá para ser próspero se há desarmonia dentro do lar? Não dá, irmãos. Veja, os princípios de Deus são eternos. Esses princípios são irrevogáveis. Isso é um princípio que Deus estabeleceu. Você pode ficar até rico, mas nunca vai ser feliz se não tiver harmonia no seu lar. Se não tiver harmonia entre pai e filho, filho e pai, se dentro da casa as coisas não funcionarem bem, você pode até ser rico, mas você não vai ser próspero. Então, o princípio de prosperidade aqui é obediência, respeito, harmonia familiar. E ele está falando do sábado, eu já expliquei aqui várias vezes a respeito do sábado, não vou me deter nesse detalhe, o nosso sábado é Jesus, o descanso é Ele, mas o que está enfatizando o versículo é a relação familiar. Não há prosperidade sem relação familiar, irmãos. Você acredita nisso? O que você prefere, ganhar na loteria ou ter uma família feliz? Pode ser que tenha um louco que diga que quer ganhar na loteria. Mas o que adianta, como diz a Bíblia, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter tudo que o dinheiro pode comprar, se você não tem um lar, onde você tem a alegria de voltar e a alegria de estar com os seus dentro daquele lar? E isso muitas vezes passa pelo respeito. Filhos, respeitem seus pais. Na verdade, esse é o mandamento com promessa. Você olha lá em Êxodo 20, é o que tem promessa. Respeite os seus pais, honre os seus pais, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Coisa boa. Até a vida vai melhorar e ainda vai ser mais longa. A tua vereda vai mais longe. Vai ser de melhora, de prosperidade e de longevidade. Quantos filhos perderam isso por não cumprirem esse mandamento do Senhor? Não é um pedido, é uma ordem e é um princípio de prosperidade. Para todos nós, respeito e harmonia familiar. Versículo 4, ele diz: não vos virareis para os ídolos, nem vos farei deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Resumindo, não há idolatria. Aí você diz: pastor, nessa eu estou bem. Eu, quando me converti, joguei as imagens fora, rasguei os santos e tal. Só que nós pensamos em idolatria só em termos físicos de imagens de santos e coisas assim. O princípio é muito maior do que esse, queridos. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Mas imagens que ocupam a nossa mente, que detêm a nossa atenção, que ganham o nosso coração, elas também se tornam ídolos na nossa vida. E isso é também uma desobediência ao que Deus está aqui nos mandando. Uma imagem pode se transformar num vício ou em qualquer outra coisa que me afaste de Deus. Como vou prosperar? Como minha vida vai melhorar se eu estou afastado de Deus? Como a minha vida vai melhorar a cada dia, se a cada dia, por causa da idolatria, por causa dessas imagens, eu vou me afastando cada vez mais do meu Senhor? É para a gente pensar. Versículo 5, ele diz: quando oferecer de sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-los-ei para que sejam aceitos. No dia em que ofereceres e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor, por isso será eliminado do seu povo.
Talvez você diga, isso é uma lei a respeito de sacrifício que hoje nós não mais praticamos, coisas que não mais são praticadas por nós, mas se atenha ao princípio. Como termina o versículo 8, irmãos? Porquanto profanou coisa santa do Senhor. O problema está aqui. Se é através daquele sacrifício, daquela oferta, ou de qualquer outra, o problema relatado é a profanação de coisas santas. É disso que Deus está falando. Quer prosperar, quer melhorar, não profane aquilo que é santo. O que é santo? Eu sou santo. Você é santo. A igreja é santa. A obra de Deus é santa. Não brinque com o que é santo. A Bíblia manda a gente ter cuidado com o nosso irmão, não é? Porque ele é santo, porque você é santo. Com a casa de Deus, não brinque com a casa de Deus. Ela é santa. Com a obra de Deus, não brinque com a obra de Deus, ela é santa. A Bíblia diz em Jeremias 48:10, maldito o que fizer a obra do Senhor relaxadamente. De qualquer jeito, de qualquer maneira, não brinque com coisa santa. Não posso até ligar ao mandamento, né? Não invoque o nome de Deus em vão. Não brinque com aquilo que é santo. Não brinque com a obra de Deus. Não brinque com as coisas sagradas. Quantos hoje não melhoram, não se tornam pessoas melhores, porque se tornaram, de repente, irreverentes demais. Estão hoje brincando com aquilo que não deveria ser brincadeira. Você já parou para pensar como é que essa questão de brincadeira, ela é perigosa? Isso eu falo para mim também, irmãos. Eu trabalho num ambiente, né, diferente do ambiente da igreja, e são tantas brincadeiras, né, que a gente faz, que a gente ouve, e a gente, se não vigiar nessas brincadeiras, né, que a princípio parecem inocentes, você já está vendo como é que as brincadeiras estão cada dia ficando piores? Você já percebeu? Como é que elas vão aumentando, porque a gente vai perdendo o limite do que é razoável. Isso é um perigo para todos nós. É um perigo para todos nós, as brincadeiras vão aumentando. E aí a gente começa a achar que toda brincadeira é normal, algumas não são normais. Até no mundo secular isso é verdade. Eu vi agora, nos jornais, né, aquele jornal francês, Charlie Hebdo, né, das charges. Vocês viram isso? Que fez a charge brincando com o terremoto na Itália? Alguém viu essa charge? Ninguém viu. Vocês estão precisando ler as notícias aí, gente. Ler jornal é bom também. Aquele Charlie Hebdo que brincou com Maomé, e aí foram os muçulmanos lá, mataram um monte de gente, eles agora estão brincando com os italianos lá. Mas o italiano é mais tranquilo, né? Não sei, só o italiano grita muito, mas não faz nada. Brincaram com o terremoto. Botaram assim uma foto de um prédio em ruínas e um monte de gente esmagada dentro e botaram lasanha. Botaram a foto de um outro todo ensanguentado e botaram lá molho bolonhesa, sei lá o que, botaram um negócio lá. A gente está brincando com o que não tem que brincar. Perdemos o limite. Mas a gente vai expandindo esse limite, não é? E isso impede prosperidade. Isso impede melhora de vida. Isso é algo que Deus está nos alertando. Versículo 9 e versículo 10 diz: se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Perdão, estou lendo o texto errado. É o versículo 9 e 10 do capítulo 19. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Do que nos fala esse texto? Deixa do que é teu para o próximo necessitado. O texto nos fala de caridade.
O texto nos fala de generosidade. O texto aqui está nos ensinando um princípio de não ser mesquinho. Diz o texto aqui que você vai colher lá no seu campo, mas não vai colher tudo. Você vai deixar alguma coisa. As espigas que já caíram, você não vai colherar, você não vai colher. Não vai ficar rebuscando a vinha para pegar tudo. Caiu alguma coisa, vai deixar para alguém. Ou seja, uma prosperidade que não pensa só em si mesmo, mas que pensa também no outro. Princípio de Deus. Ninguém jamais vai prosperar pensando só em si mesmo, em qualquer sentido que você queira dar a essa palavra. Mas especialmente no sentido bíblico que eu compartilhei contigo aqui no início. Esse é um princípio que Deus está ensinando. Versículo 11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Não furte, não minta e não seja falso. Quer ser próspero? Fuja dessas coisas. Fuja completamente do furto. E o furto é preciso ser definido. O Código Penal faz diferença, né? O furto normalmente é subtração sem uso de força, muitas vezes sem a pessoa perceber, né? Sem ameaça, foi apenas furtado. Eu me lembro das uvas do supermercado. Hã? Tem mais algumas coisas que você sorrateiramente furta? A caneta do trabalho? Hã? O papel, o grampo? Não sei. Eu sei o que Deus está me dizendo como princípio. Não furte. É um princípio. E junto desse princípio, ele diz, não minta. E junto disso, ele diz, não seja falso. Mentira e falsidade andam sempre juntas, né? Porque a falsidade é como se fosse uma demonstração da mentira. É eu mentir para você a respeito do que eu sou e do que eu penso sobre você. Isso é a falsidade. Então, ela tem a base dela na mentira. Como eu vou melhorar sendo assim? Sabe por que eu não posso melhorar sendo assim? Porque isso era o meu passado. Essas coisas faziam parte do nosso passado. Quem aqui nunca pegou uma uva no supermercado? Fazia parte do seu passado. Agora não pode fazer parte do seu presente. Porque o seu presente, você já entrou na vereda do justo. Você já está melhorando a cada dia. Você já está percebendo que isso não pode mais fazer parte da sua vida. Que você não pode tocar no que é seu. Que você não pode mentir. Que você não pode ser falso. Você não pode querer passar uma imagem, mas por dentro ser outra coisa. Então isso é um princípio de melhora de vida. Essa é a prosperidade verdadeira que Deus tem para você. A vereda do justo que brilha mais e mais a cada dia. Porque tudo isso fazia parte do nosso passado. Mas não pode permanecer no nosso presente. Veja o versículo 13, irmãos, o que diz. Não oprimirás o teu próximo, nem roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. O que quer dizer isso? Em que o jornaleiro tem com isso? Jornaleiro não é quem vende jornal, não, tá, irmão? O sentido de jornaleiro aqui é aquele que executa uma jornada de trabalho. É o trabalhador. Em outras palavras, o que o versículo está dizendo é: não retenha o salário de quem trabalha. Não deixe de pagar se você pode pagar. Não postergue, não deixe para o dia seguinte. Não retenha. A Bíblia diz que aquele que retém mais do que é justo, se-lhe-á pura perda. Tudo que você tenta segurar, sai por entre os teus dedos. Isso é um princípio bíblico. Tudo que você tenta reter não te acrescenta nada. Então, olha o princípio para você melhorar em qualquer sentido. Pague em dia as suas contas. Pague as pessoas que você deve. Se você tem funcionários, pague na hora certa. A não ser que você esteja numa crise, um problema. Pague na data combinada.
Pague direitinho os direitos trabalhistas, pague a carteira assinada, bote na carteira o mesmo que você paga para ele. Princípio, irmão. Princípio de prosperidade. Você não vai melhorar enquanto estiver preso a essas retenções. Enquanto estiver retendo e as coisas estão escorregando, é como areia saindo pelos dedos. Você não consegue segurar. Então, um princípio que Deus está aqui nos trazendo. Versículo 14. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Que versículo simples, não é? Tão fácil de entender. Cuida do deficiente, é isso. Estamos aí nas Paralimpíadas, né, que agora mudaram o jeito de falar, é Paralimpíadas, olha só que invenção, né? A moda de falar. Mas o que a Bíblia está me dizendo é de cuidado, é de respeito a esse que tem algum tipo de deficiência. E nisso valorize o que você tem de saúde perfeita, não é? O cuidado com o deficiente é o que está aqui nos recomendando a palavra de Deus. Por que Deus nos recomenda isso? Porque isso é princípio para a sua vida melhorar. Como é que você vai melhorar desprezando o que é deficiente? Não vai acontecer. Lembra das piadinhas? Também se faz piada com isso. Piada com a deficiência do outro. Estamos aí, né, vivendo isso. E, de repente, estamos participando disso, sem ao menos percebermos. Estamos participando. Mas a Bíblia está nos trazendo princípios de Deus para sermos santos, como o Senhor é santo. O que é santidade? É obediência. Obediência aqui é todos esses princípios e muitos outros mais. Princípios que Deus está nos ensinando. Versículo 15. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Justiça com imparcialidade. Essa é uma das coisas mais difíceis. A imparcialidade. Não ser parcial no seu julgamento. E isso é um problema de todos nós, para o lado que você quiser levar. Porque o que o texto diz é que eu tenho que julgar o pobre e o rico da mesma maneira. Qualquer coisa que passe disso é imparcialidade comprometida. Eu estou me tornando parcial. Veja como isso é complicado hoje para a gente. O rico e o pobre têm o mesmo direito diante de Deus. Então é errado eu tratar melhor um cliente porque ele é rico. É errado ou não é? É? Sim. É errado. Porque ele está bem vestido. É errado eu privilegiá-lo. Mas, por outro lado, é errado também eu tratar melhor porque ele é pobre. Eu privilegiá-lo de alguma maneira porque ele é pobre. Veja como se estabelece aqui na Bíblia um princípio que destrói o socialismo. Percebe isso? Imparcialidade. Não se beneficia nenhum nem outro, porque todos são iguais diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Quem quer fazer acepção de pessoas são os comunistas, que querem colocar branco contra preto, rico contra pobre, classes se degladiando, porque um povo dividido não subsiste. Então, o que Deus está nos recomendando? Agir com imparcialidade. É difícil? É, mas você tem que fazer. Não privilegie alguém por ser pobre, não privilegie alguém por ser rico. Veja, todos têm deveres, independente de serem pobres ou ricos. O dízimo é um dever bíblico ou não? Só para os ricos? Não. É para os pobres também. Senão Deus diria, olha, os pobres estão liberados de dar o dízimo, porque são pobres. Na verdade, não. Os pobres não vão dar, eles vão receber. Passe todos os pobres na igreja para mensalmente receber
um dízimo para você. Não é isso que Deus diz. Todos são iguais. Essa mania de se vitimizar e se fazer menor e achar-se merecedor de cuidados especiais é que prejudica tanto a nossa sociedade. Mas é um princípio bíblico que Deus está aqui nos apontando, pelo qual nós somos responsáveis. Você e eu temos que ser imparciais em todos os nossos julgamentos, se a gente quer, de alguma maneira, melhorar a nossa vida. Versículo 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. O que é mexeriqueiro? Alguém pode me dizer uma palavra mais? Fofoqueiro. Pronto. Tem outra? Dá outra aí. Língua de trapo. Tem mais um? Fofoqueiro, mexeriqueiro. Não vai ser mexeriqueiro no meio do seu povo. Não vai atentar contra a vida. É interessante que o mexeriqueiro está do lado do assassino aqui, né? Você não vai ser mexeriqueiro e você não vai tentar matar o seu irmão. Porque se mata alguém com a fofoca. Sabia que mata? Fofoca mata. Fofoca mata, e pior, se fosse julgada no Código Penal, seria com agravante, porque foi sem chance de defesa para a vítima. Quando você está com uma arma na mão, vai matar, vou dar um tiro na cara de uma pessoa. Mas se ela também está com uma arma, se ela tem como se esquivar, se eu aviso ela que eu vou atirar, isso tudo funciona como atenuante para o crime que eu vou cometer. Mas quando eu mato uma pessoa com a arma na mão, sem dar nenhuma oportunidade dela se defender, o meu crime é agravado diante da justiça. E a fofoca é assim, é um assassinato agravante, com agravante. Porque a pessoa não tem oportunidade de desdizer o que você disse dela. E aquele que acredita acaba matando ela, sem que ela nem perceba o que você está fazendo. Mas, irmão, uma coisa eu digo a você, fofoqueiro, além de não entrar no céu, que já seria bastante, né? Não prospera, mas de jeito nenhum. Eu nunca vi mexeriqueiro prosperar. Eu nunca vi assassino prosperar. Isso não vai acontecer nunca. Não seja mexeriqueiro. Quer prosperar, meu irmão? Quer melhorar de vida? Quer ser santo? Use a tua boca para falar bem. Não abra a boca para falar mal do que você ouviu, que alguém te disse, que você não tem nem certeza. Ou que é fruto de uma interpretação do que você ouviu, que também já pode ter sido fruto de uma interpretação da pessoa que falou. E você acaba matando alguém por causa disso. Então, isso não vai dar prosperidade a você de maneira nenhuma. Isso não dará santidade a você de maneira nenhuma. O mexeriqueiro está em dívida para com Deus. O mexeriqueiro não pode nem dizimar, nem ofertar. Porque a Bíblia diz isso, irmãos. Se você vem trazer a tua oferta e lembra que tem alguma coisa com seu irmão, vai lá se reconciliar com ele para depois trazer a oferta. Se você tem falado mal de alguém sem ter falado para a pessoa, você está nesta situação, você não vai prosperar de maneira nenhuma. E às vezes dentro da igreja, a gente, como a gente viu aqui no curso de hombridade, um grande problema nosso é chamar pecado de problema, né? A gente tenta dizer que os nossos pecados são um problema. Então a pessoa diz assim, eu tenho um problema com a fofoca, eu não consigo controlar a minha língua. Não, você não tem um problema, você tem um pecado. É que pecado é muito, não é uma palavra muito, pecado. Não, você tem um pecado. Você não consegue, não é um problema, eu tenho um problema com a bebida. Não, tu é pinguço. Você não tem um problema com a bebida, você tem um pecado. Você é viciado nisso. Ninguém quer ouvir isso, é muito, muito cru. Então a gente chama de problema. Né? E na igreja a gente não faz fofoca, a gente pede oração. Sabe como é que é isso? Você não faz fofoca, você, irmão, vamos orar pelo irmão, porque o irmão está divorciando. Entendeu? Não é fofoca, não. Você está pedindo oração.
Ó, vamos orar pelaquela família, porque a filha dele está dando para todo mundo, né? Vamos, não é assim? Não é? Não, você não faz fofoca, você é santo, você pede oração pelos outros. É isso que está acabando com a prosperidade de muita gente, irmãos. É a gente chamar os nossos pecados de probleminhas e não encarar que eles são pecados, que precisam ser consertados, que precisam ser mudados e deixados e confessados, porque a única maneira de se alcançar misericórdia, segundo nos diz a própria Bíblia Sagrada. Versículo 17 do texto diz: não aborrecerás teu irmão ou no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não guarde amargura no teu coração. Resumindo o versículo 17. O que a Bíblia está propondo é entendimento. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, lá dentro do coração, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Ou seja, você vai resolver as coisas. Não vai ficar guardando no coração. Não vai ficar remoendo no coração. Ninguém prospera remoendo. Tua vida não melhora enquanto você remoe. Você não torna-se um crente mais santo remoendo coisas no teu coração. Para começar a melhorar, comece a resolver teus problemas. Comece a esclarecer, comece a botar as coisas às claras. Comece a abrir o teu coração diante de Deus para que não fique nenhuma ponta de mágoa dentro dele, porque senão não há prosperidade, não há melhora. Versículo 18 continua dizendo: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Precisa explicar? Não viva pela vingança. A Bíblia diz: a vingança pertence ao Senhor. Quem vai prosperar com um desejo de vingança? Quem vai melhorar de vida? Quem vai ser mais santo desejando uma vingança? Irmãos, isso não vai acontecer. Versículo 19: guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. No teu campo não semearás semente em duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. Alguém diz: o que isso tem a ver com qualquer coisa que eu consiga compreender? Compreenda, meu irmão, o princípio. Porque Deus não deixa essa mistura de sementes, de animais, de panos, de roupa, porque o que é misturado não é puro. Quando você diz que uma coisa é pura, você diz que ela é íntegra. Concorda? Quando você vai comprar azeite, você quer azeite puro ou você quer aquele Maria, né? Como é o nome daquele azeite? Metade azeite, metade óleo de soja. Qual azeite você quer? Puro. Por quê? Porque ele não está misturado. Esse é o princípio que Deus está nos ensinando. Um princípio de pureza, de integridade. Se eu não posso fazer isso com os meus animais, com as minhas roupas, com as minhas sementes e com a minha vida? Claro que não. Eu não posso ficar entre dois pensamentos. Não posso servir a dois senhores. Não posso ser meio crente, meio mundo. Integridade é o que a Bíblia está aqui propondo para cada um de nós, irmãos. Não vida dupla. Não. Mas vida íntegra. Sim, sim, não, não. É isso e pronto. Isso é prosperidade. Isso é melhorar de vida. Isso é caminhar melhor. Versículo 20. Se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava desposada com outro homem, e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados. Não serão mortos, pois não foi libertada. Eu não vou explicar o versículo para você, embora eu consiga explicar, tá bom? Porque o princípio é o que eu quero que fique no seu coração. Há uma exceção nesse versículo, a pena pelo adultério. A pena pelo adultério na Bíblia é morte. Nesse versículo, a pena está sendo comutada em açoite.
E eu não vou explicar por quê. Depois você vai perguntar ao pastor Manuel na escola bíblica dominical. Mas o que eu quero trazer para você aqui é o princípio do que Deus está tratando. Do que Deus está tratando aqui, de imoralidade, irmãos. De sexo sem compromisso. É disso que o versículo está tratando. De sexo inconsequente, de traição. O versículo está tratando dessa vida descompromissada. Vida pelo prazer. Não é isso que todo mundo busca hoje? Quem quer compromisso? Quem quer alguma coisa que não seja usar o outro e pronto? Alguém prosperará no povo de Deus fazendo isso? Não prosperará. Vida santa requer santidade na vida também sexual. Requer compromisso. Isso é exemplificado aqui também por Deus. Versículo 23 ao 25. Quando entrares na terra e plantares toda sorte de árvore, comer, ser-vos-á vedado o seu fruto, 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus está ensinando o povo aqui a plantar, irmãos. Mas qual o princípio que ele está dizendo? Olha, 3 anos você vai plantar e você não vai colher nada do que você plantou. Não vai comer nada daquilo que foi plantado. No 4º ano você vai colher e vai dar tudo para o Senhor. Só no 5º ano você vai colher e se aproveitar de alguma coisa. Primeiro que Deus está dizendo é, não vá comer nada nos primeiros anos daquilo que foi plantado, porque a árvore ainda está melhorando. Ainda está se aperfeiçoando na arte de dar frutos. Você vai deixar de lado, para que ela depois produza mais. Muitos de nós somos insaciáveis. Queremos tudo aqui e agora. Não damos tempo para nada, queremos tudo para nós. Deus está me ensinando a ser paciente. Plantar e não comer. Plantar e não colher. Não é algo que muita gente gosta. A gente está gostando de plantar e colher. Mas aqui não, você vai aprender a ser paciente. Vai plantar 3 anos, não vai colher nada. Por quê? Porque isso vai melhorar depois. O plantio vai ser melhor depois, a árvore vai ser melhor depois. É isso que Deus está dizendo. E no 4º ano? No 4º ano você vai plantar, mas você vai dar tudo para o Senhor. Por quê? Qual o princípio que Deus está ensinando? Primícias. O princípio de primícias é colocar Deus em primeiro lugar. Antes de eu comer, eu dou para Deus. Eu plantei, eu me esforcei, eu cuidei, eu adubei, eu tratei, vi 3 anos aquilo produzindo, não toquei, e quando produziu eu podia tocar, era para dar, para o Senhor. Esse é o princípio da primícia. O princípio da primícia, ele é superior a qualquer outra coisa que você possa dar a Deus. Quando se fala de dízimo, hoje tem gente discutindo se o dízimo é válido, se não é válido, é do Antigo Testamento, é do Novo. Normalmente só discute quem não gosta de dar, né? Normalmente é isso. Mas, fora das discussões, o princípio da primícia é dizer, não coma nada sem antes dar para Deus. Não gaste nada sem antes dar o do Senhor. Não pegue nada para você sem antes colocar. Às vezes a pessoa até dá o dízimo, mas ela não dá primeiro. Tem que ser primeiro para o Senhor. Antes de gastar qualquer coisa, para o Senhor. Antes de aproveitar qualquer coisa, para o Senhor. Isso é um princípio de melhoria de vida também aqui colocado pela palavra de Deus. Versículo 26 ao 28 diz: Não comereis coisa alguma com sangue, não agorareis, nem adivinhareis, não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Mais uma vez, que princípio Deus está ensinando? Veja, ele está falando de coisas que parecem estranhas para nós hoje. Não comer coisas com sangue, não agourar, não adivinhar. Isso aí a gente conhece bem, né? Agoureiro. E tem gente que se preocupa muito com agoureiro, né? Tem gente que se preocupa com agoureiro na igreja. Já viu como acontece? Algum irmão diz assim, olha, cuidado, você está amarrado. Né?
Tá? Amarrou o agouro do outro, né? É uma mentalidade macumbeira dentro da igreja, né? Eu, sinceramente, não gosto disso, irmãos, porque você pode dizer, pastor, você vai morrer. Eu falei, amém. Eu não digo que está amarrado, eu digo amém, assim seja. Imagina se eu não morrer. Imagina se você não morrer, irmão. Que desgraça vai ser a vida inteira aturar você aí. Tem que morrer para dar vez para outro. Não é? Todo mundo vai morrer. Então, para com o negócio de agouro. Está amarrado, está isso, está aquilo outro. Não, a Bíblia diz, eu não posso agorar. Eu não posso ficar dando uma de adivinhador. E aí ele vem cortar o cabelo em redondo, danificar a extremidade da barba. Quem tem barba aí? Está danificando a tua extremidade aí? Que negócio é esse? De que Deus está falando? Deus está falando de costumes de outros povos que praticavam essas coisas com um intuito supersticioso. Eles cortavam essas extremidades, eles aparavam o cabelo dessa forma, eles agoravam, eles bebiam sangue de determinada maneira nos seus rituais, porque tudo isso eles atribuíam a algum tipo de sorte ou azar. Qualquer coisa que eu faço atribuindo sorte ou azar se chama superstição. E na vida de um cristão não há lugar para superstição. Amém? Amém. Quero ver. Hein? Se eu olhar na rua e ver você desviando de escada aberta, se eu olhar na rua e ver você se benzendo na frente do gato preto, eu vou pegar você. Você falou amém. Não tem superstição na vida do cristão. É fazer ou não fazer algo porque pode dar sorte ou dar azar. A minha vida é controlada por Deus ou não é. Não existe sorte ou azar. E o que Deus está condenando aqui é esse princípio. Experiências espirituais que são por si só abomináveis. São superstições. E quando ele diz mais adiante sobre pelos mortos não ferir a vossa carne, não fazer marcas sobre vós. Quem já foi do candomblé aqui? Você já fez marcas sobre você? Você sabe o significado delas? E por que e por qual razão isso é feito? Isso é uma prisão na sua vida. Deus está falando de liberdade, Ele nos chamou para liberdade. Superstição aprisiona, irmãos. Tem gente que não sai de casa se não determinadas condições não forem satisfeitas. Tem gente que não sai, hoje é sexta-feira 13, não sai, fica preso. Foi para a liberdade que Deus nos libertou. Não vai haver prosperidade, não vai haver melhora, se você também não se libertar da superstição de uma vez por todas. Versículo 29, não contaminarás a tua filha fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Que coisa terrível, prostituir a própria filha. Talvez hoje a gente não faça isso, mas o que Deus está ensinando por princípio? Que muitas vezes os pais podem contaminar a sua descendência. Não contamine a sua descendência. De que forma um pai pode contaminar a sua descendência? Depende da criação que ele dá para os filhos. Hoje a coisa está tão doida, irmãos, que é difícil criar um menino e é difícil criar uma menina. Não sei o que é pior. Como eu só tive menino, eu não vou me atrever, né? Mas se eu tivesse filha menina, eu acho que eu já tinha enlouquecido há muito tempo. É complicado. Mas como é que um pai pode desvirtuar um filho? Como é que um pai pode contaminar? Se ele adotar princípios do mundo para a educação dos seus filhos. No mundo, o que os pais de menino querem? Que eles sejam viris, pegadores. É ou não é? Não é o termo que se usa aí? E as meninas? Piriguetes, sensuais, que elas dominem os homens, que eles fiquem na mão dela. Não é isso? Imagina um pai na igreja criando um filho assim. Meu filho, na igreja tudo bem, mas lá fora você tem que ser pegador. Lá fora, ó, bateu, levou. Você está contaminando o seu filho. Minha filha, você é muito bonita, então se você botar umas roupinhas apertadas e botar umas coisinhas de fora, eu não vou ligar porque eu admiro até a tua beleza, deixa alguém também admirar, né?
De repente a gente não prostitui, mas a gente desvirtua, porque a gente cria no ritmo do mundo. E ser cristão é andar na contramão, irmãos. É andar na contramão do mundo. Não é adotar esses princípios. Eu já vi isso acontecer aqui na igreja. Aqui na igreja, irmãos. Pessoa cujo filho estava fazendo algumas coisas erradas. Ah, mas pelo menos está se interessando por mulher. E aí? Hein, irmãos? Como é que fica isso? É o mesmo princípio que Deus está aqui cobrando de Israel e certamente cobrando de nós também. Não contamine a tua descendência. Versículo, já tem muita coisa para contaminar, sabia? Já tem um mundo para contaminar, que não precisa de você nem de mim para contaminar. Versículo 30, guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Qual o princípio? O sábado, o descanso, descansa no Senhor. E a reverência ao santuário, reverência a Deus. O santuário representa o Senhor. Vida de reverência, vida de descanso no Senhor. É isso que vai trazer prosperidade, no sentido de você melhorar a cada dia, de que a sua vereda seja como a do justo, como a luz da aurora brilhando mais. Respeite Deus, tenha reverência, descanse no Senhor, saiba que nem tudo depende de você, na verdade tudo depende de Deus. Faz só a tua parte, não se furte de fazer o que você tem que fazer, e a parte de Deus certamente Ele fará. Versículo 32, veja como são coisas tão simples. Diante das cães te levantarás, e honrarás a presença do ancião, temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. As cães, para quem não sabe, são os cabelos brancos, que eu ainda não os tenho, tá? Embora digam que eu pinte o cabelo, não é verdade. É mexeriqueiro quem fala isso, tá? Eu não pinto o cabelo, mas ainda tem umas coisinhas aqui. Mas respeite os cabelos. Aliás, é melhor eu ter logo, né? Que aí eu posso invocar esse verso. Respeite os meus cabelos brancos. Por favor. A Bíblia está dizendo, respeite os cabelos brancos. Se levante diante deles. Honre a presença do ancião. Nós estamos vendo isso hoje. Quem anda de ônibus aí? Quando entra o ancião, você finge que está dormindo. Né? Dá um sono, né? Chega a babar. A Bíblia manda você levantar. Não é a sociedade, não é a Bíblia. Chegou um ancião, levanta. Por quê? Porque a Bíblia está mandando. Ó, você vai pegar o versículo aí, ó, Levítico, qual é o versículo? 19, 32. Vai anotar. Nunca vi ninguém botar esse versículo na geladeira, no carro, né? Nunca vi, nunca vi. Podia botar isso no ônibus, no metrô, né? Mas está lá. Levante-se diante do idoso, levante-se diante do ancião. Está aqui na Bíblia, irmãos. Por quê? Você precisa melhorar. Você precisa melhorar com a sua vida. Você precisa prosperar. Amém? Você tem que ser uma pessoa melhor. Então você tem que obedecer. Versículo 33 e 34. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-los-ei como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Resumindo, hospitalidade. Ser hospitaleiro, receber o estrangeiro. Receber e tratá-lo com dignidade. Deus está nos chamando à hospitalidade. E esse é um versículo, irmãos, que Israel, apesar de tudo, obedece, sabe? Israel, você vai lá, tem de tudo lá dentro. Todos os povos são bem-vindos a Israel. Não eles. Eles não são bem-vindos em outros lugares. Mas em Israel você encontra de tudo. Porque esse é um princípio que Deus está estabelecendo para nós, como cristãos, sermos hospitaleiros. E para encerrar, versículo 35 e 36. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo, justo in tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Resume esse versículo para mim.
seja honesto. Não roube no peso, não leve vantagem, não faça falcatrua, cobre o correto, seja justo, não roube, só isso Deus está dizendo, seja honesto. Quando o desonesto vai prosperar? Eu fico vendo, irmãos, às vezes, né? Você vai na comida aquilo, a balança está desregulada, o cara bota lá um peso a mais, achando que vai melhorar, que vai ganhar mais. É pura perda. Não seja desonesto, é o que está dizendo a Bíblia Sagrada. Seja justo em tudo que você fizer. Cobre corretamente, faz um serviço, seja honesto na prestação do seu serviço, seja justo na colocação do preço. Você pode não ser. Tudo isso que foi dito aqui, você pode dizer, não quero, você é livre. Só que Deus também vai dizer para você, não prosperarás, não melhorarás, continuarás como antes, continuarás da mesma maneira que antes. Quer ser santo, irmãos? Guarda a palavra de Deus, seja santo. E como consequência, seja próspero. Prosperidade é viver melhor com você, viver melhor com Deus e viver melhor com o mundo. Isso é prosperidade. Amém? Que Deus nos dê isso, em nome de Jesus. Amém.